Olá, meu nome é Raniele de Souza Freitas, sou acadêmica do curso de Pedagogia na Unifap Campus Santana e vou estar respondendo as perguntas da Elisa e da Shirley. Quando a professora nos convidou a ir na penitenciária feminina no estado do Amapá, eu fiquei bem feliz, bem ansiosa, porque no começo do curso os professores nos falam, né, que a pedagogia não é só escola, não é só educação formal, mas também tem a não formal, a EJA e outros tipos de educação. E no nosso currículo, nós não temos educação em cárcere. Então a gente ficou bastante, eu no caso fiquei bastante ansiosa, pois lá era um lugar que desde o início do curso eu tinha curiosidade em saber como era. E que através do meu curso eu iria ter contato com esse lugar. Eu fiquei muito feliz, muito ansiosa e eu não fiquei nem um pouco receiosa. No momento eu não tinha medo e nem receio. Afinal, eu queria muito estar ali naquele lugar. E junto com o projeto que desenvolvemos depois, eu fiquei ainda muito mais ansiosa com isso e a curiosidade me fez ter vontade de estar ali. Bom, a primeira impressão de trabalhar com mulheres encarceradas foi desafiador, muito desafiador. A gente trabalhar com nervosismo não pode transparecer. Eu acredito que eu transpareci muito para elas o nervosismo que eu estava. A gente tem um certo preconceito de ver aquelas mulheres ali, mas nós temos, quanto educadoras, quanto educadores, a acreditar que elas estão ali, e que logo elas vão estar em convívio com a sociedade de novo, que elas têm tendência a mudar, que elas vão mudar e que nós temos que acreditar nisso, que elas vão mudar, que elas podem encontrar um emprego aqui fora, que elas podem estudar aqui fora e que elas podem mudar a vida delas. A 3 relate sua vivência na penitenciária, na chegada, no desenvolvimento da atividade educativa e após finalizar a prática. Bom, nós chegamos lá, na verdade a gente errou o caminho, fomos para a penitenciária masculina, mas logo depois fomos para a penitenciária feminina. Chegamos lá, tinha uma moça, eu acho que ela estava em serviço lá dentro. Ela era assim, digamos que mal encarada. Aí já bateu o nervosismo. Chegou o nervosismo junto com a ansiedade. Aí passamos pelo detector de metal, passamos nossas coisas pelo raio-x e entramos. Um lugar com baixa luminosidade, um lugar silencioso, até entrarmos na sala toda branca, onde demos início à nossa intervenção, que nós começamos com a palestra, com slides, mostrando que é o mar abaixo, mostrando como ele surgiu, de onde ele surgiu, como os escravizados vieram da África nos navios negreiros. Contamos as histórias das bonequinhas Abayumi, que era um modo de entreter as crianças enquanto suas mães estavam naquele lugar. Todas estávamos bem nervosas até então. Eu acho que eu era a que mais transparecia nervosismo, mas nós conseguimos lidar com essa
essa parte aí foi a pior, porque elas ainda não estavam engajadas com a gente, como só nós estávamos falando, e nós fazíamos perguntas a elas, e elas respondiam, mas elas ainda não estavam bem engajadas. Como a policial penal estava lá dentro, eu acho que elas se sentiam pressionadas. Mas na segunda parte da nossa intervenção, que foi a confecção das bonecas Abayumis, nós já levamos todos os tecidos cortados, porque não poderia entrar com tesouras lá dentro e nenhum objeto cortante. Cada uma fez sua bonequinha. Depois nós fizemos as fotos somente das bonequinhas, porque elas não poderiam aparecer. E no terceiro momento, nós fizemos elas lerem os versos de Marabaixo, que na verdade são os ladrões de Marabaixo. Mas como nós combinamos de não levar essa palavra para lá, então nós falamos os versos de Marabaixo. Nós cantamos alguns e outras a gente pediu para que elas lessem. Umas estavam mais dispostas a contribuir com nossa intervenção e elas liam para nós. No quarto momento, nós pedimos para que elas vestissem a saia que nós levamos do mar abaixo. Nós levamos outros pedaços de panos para pôr na cabeça, como turbantes ou tiaras, para que pudéssemos entrar no embalo do som, né? Dançamos. Nesse momento, todas já estavam bem próximas de nós, já estavam conversando, já estavam interagindo mais conosco. E no final, nós demos as bonecas Abayumis para elas como forma de agradecimento. Nós agradecemos a ela, claro. E nós demos as bonecas como forma de agradecimento. As policiais penais levaram. E muitas falaram que ia dar para os seus filhos, outras falavam que iam dar para os seus pais ou para algum familiar. Porque fora dali elas têm uma família e alguém que espera elas lá fora. Então, em alguma visita, elas poderiam dar para quem elas quisessem as bonequinhas. E ao sair de lá, nós saímos bem felizes com o resultado da nossa intervenção. Saímos realizadas e leves. Essa é a palavra, a gente saiu leve de lá. Quarta pergunta. Se tratando de populações carcerárias, você acha importante que o currículo do futuro pedagogo deva incluir as práticas pedagógicas voltadas para essa comunidade? Por quê? Sim, eu acredito muito que seja importante que no novo PPC do curso esteja incluído a educação no cárcere ou prática pedagógica no cárcere, porque é importante a gente ter esse lado, a gente ver esse lado, porque pessoas privadas de liberdade, elas também têm esse direito. Nós devemos acreditar que elas podem mudar e que elas devem também mudar, né? E incluir elas é bem mais fácil delas se tornarem alguém melhor no futuro, porque elas estão ali cumprindo uma pena de algo que elas fizeram, e saindo de lá elas vão estar aptas a voltar à sociedade. Então, eu acredito muito e acharia muito importante que o curso de pedagogia incluísse, sim, uma prática voltada para pessoas privadas de liberdade. A quinta pergunta é: na sua recente experiência como formando que atuou dentro da penitenciária, mencione quais disciplinas lhe serviram de apoio para seu bom desempenho
Explique de que maneira contribuíram. Algumas disciplinas que poderiam contribuir e contribuíram para a nossa intervenção dentro da penitenciária feminina foi educação de jovens e adultos, porque a maioria dos detentos está fora da idade escolar tradicional. E essa disciplina ela prepara para lidar com sujeitos em trajetórias escolares que são interrompidas, com foco em inclusão e resgate da cidadania. A segunda disciplina foi educação, trabalho e movimentos sociais. A educação no cárcere também é uma ação política e social. E essa disciplina ajudou a entender como os movimentos sociais e práticas educativas podem transformar as realidades marginalizadas. A terceira foi educação e relações étnico-raciais. Foi porque o sistema prisional brasileiro é marcado por desigualdade social e racial, né? E essa disciplina oferece ferramentas para promover uma educação antirracista e crítica dentro das unidades prisionais. A quinta foi educação, arte e ludicidade, que a gente poderia levar artes lá para dentro. E é uma ferramenta de expressão e ressignificação no cárcere. E pode ser usada para desenvolver a autoestima, a criatividade e a reflexão crítica. A sétima, que a gente usou muito, foi a literatura infanto-juvenil, que a gente levou para lá os versos de Marabaixo, que são os ladrões de Marabaixo, que a gente envolveu eles em um projeto de leitura e eles aproveitaram bastante dessa intervenção. Também nós utilizamos foi a psicologia 1 e 2, que ajudam a compreender o desenvolvimento humano nos contextos adversos e oferecem ferramentas para lidar com traumas, resistência e aprendizagem em questões emocionais comuns entre pessoas privadas de liberdade. E a introdução à pedagogia também nos ajudou bastante, que apresenta os fundamentos da educação como prática social, abre espaço também para refletir sobre o papel da educação nos contextos de vulnerabilidade. E também, a quinta pergunta é: na sua recente experiência como formando que atuou dentro da penitenciária, mencione quais disciplinas lhe serviram de apoio para seu bom desempenho. Explique de que maneira contribuíram. Algumas disciplinas que poderiam contribuir e contribuíram para a nossa intervenção dentro da penitenciária feminina foi educação, arte e ludicidade, que a gente poderia levar artes lá para dentro. E é uma ferramenta de expressão e ressignificação no cárcere. E pode ser usada para desenvolver a autoestima, a criatividade e a reflexão crítica. A gente usou muito foi a literatura infanto-juvenil, que a gente levou para lá os versos de Marabaixo, que são os ladrões de Marabaixo, que a gente envolveu eles em um projeto de leitura e eles aproveitaram bastante dessa intervenção. Também nós utilizamos foi a psicologia 1 e 2, que ajudam a compreender o desenvolvimento humano nos contextos adversos e oferecem ferramentas para lidar com traumas, resistência e aprendizagem em questões
emocionais comuns entre pessoas privadas de liberdade. E a introdução à pedagogia também nos ajudou bastante, que apresenta os fundamentos da educação como prática social, abre espaço também para refletir sobre o papel da educação nos contextos de vulnerabilidade. Relate como foi a expressão de mulheres privadas de liberdade durante sua intervenção como estudante de pedagogia no cárcere. Bom, quando nós chegamos lá, elas estavam tímidas, reprimidas. Acredito que pela policial penal está lá com a gente. Outras já estavam mais extrovertidas, porque nós não fomos o primeiro grupo a estar lá, elas já tinham tido contato com outros grupos, com outros tipos de oficina, então elas já estavam bem habituadas, mesmo que com um pouco de vergonha, um pouco de receio, elas já estavam habituadas com toda semana ia uma equipe para lá. Então, ao final do projeto, elas já estavam bem falantes, bem risonhas. Elas riam das suas bonecas, que umas saíam mais bonitinhas, outras saíam mais feinhas. Mas assim, elas estavam bem felizes de estar ali, né? Junto com a gente, aprendendo, trocando conhecimento. Qual foi o impacto dessa experiência educativa em espaços não formais de educação na perspectiva para a sua atuação como futuro pedagogo? Bom, essa experiência teve um impacto muito positivo, porque apesar delas serem pessoas privadas de liberdade, elas são seres humanos, em primeiro lugar. E nós, como educadores, temos que acreditar na mudança das pessoas. Nós temos que acreditar que a educação pode mudar vidas de pessoas, tanto em situação de rua, como em situação de pessoas privadas de liberdade. Então, foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda. Se um dia eu tiver a oportunidade de entrar lá, de ensinar de novo, eu vou, porque é uma experiência muito gratificante. E acredito que essa experiência fez total diferença na minha vida acadêmica e com certeza vai perdurar pela minha vida profissional.